pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga, do canal para o Infantil. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 histórias da Bíblia que poucas pessoas falam meio por cima, tá? E vou compartilhar com vocês aqui o que você pode ensinar para as crianças sobre como essas histórias, tá bom? Enoque, essa história está lá em Gênesis. A história de Enoque, ele foi um homem que andou com Deus. Ele subiu ao céu sem passar pela morte. Então é interessante para você ensinar para as crianças sobre como é importante andar com Deus, fiel a Deus, né? Porque ele subiu ao céu sem passar pela morte, gente. Ele foi arrebatado ao céu porque ele era uma pessoa especial para Deus, porque ele andava com Deus e ele realmente tinha uma intimidade com Deus, tanto que Deus o arrebatou aos céus, ele nem precisou passar pela morte para conhecer a Deus, Deus simplesmente o arrebatou. Segunda história, a história de Ananias e Safira. Esse é um exemplo bem clássico do que acontece com quem não é fiel a Deus. Ananias e Safira, eles são exemplos bem legais para você falar com as crianças sobre a importância de sermos fiéis a Deus e também falar com as crianças sobre dízimo e oferta, tá bom? Porque a criança também precisa aprender sobre o que é dízimo, sobre o que é oferta, porque essa é uma forma de adorar a Deus e a criança precisa honrar a Deus com o que ela tem. Não importa se são moedinhas, se são pouca coisa, porque a criança precisa aprender desde cedo que ela precisa honrar ao Deus que deu dinheiro para ela. Então, ela precisa dar o seu dízimo, ela precisa dar a sua oferta, ela precisa retribuir isso, ok? Ela precisa adorar a Deus com suas ofertas também. Terceira história, a história de Eutico. Muitas pessoas, elas me perguntam, tia, como que eu faço para falar com as crianças sobre o comportamento da igreja? Porque as crianças estão se comportando muito mal, e sempre falam, usa Eutico. E a maioria das pessoas fala assim, Eutico? Não conhecem sobre Eutico? Como assim vocês não conhecem sobre Eutico? Vou falar com vocês agora. Eutico foi um jovem que quando Paulo estava pregando a palavra, se eu não me engano, ele estava no 3º andar, ele estava na janela, e o que aconteceu? Ele ficou com sono e dormiu. E por conta de ter dormido, ele caiu da janela do 3º andar. Foi um grande alvoroço, todo mundo desceu, Paulo desceu, então Paulo orou por ele e ele voltou à vida, né? Dá-se a entender que ele tinha morrido, mas Paulo orou por ele e ele voltou à vida. Então é um exemplo bem interessante para você falar com as crianças sobre o comportamento da igreja, sobre como a criança precisa se comportar dentro da igreja. Então, explicar para a criança o que elas precisam fazer antes de começar o culto. A gente precisa ensinar. A gente precisa... Eu sei que é função dos pais também, mas eu tenho aqui no canal uma dinâmica que eu compartilhei com vocês sobre a importância dessa união de igreja e família para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa mostrar para a criança que antes de começar o culto, vai beber água, vai no banheiro. Durante o culto, pediu para orar, pediu para levantar, vamos louvar, vamos ofertar, vamos participar desse culto. A gente não precisa dormir, né? A gente não dormir assim, no sentido espiritual também, tá bom? Então a gente pode usar Eutico como um bom exemplo, um mau exemplo para as crianças entenderem como devem se comportar dentro da igreja, ok? Terceira história, a história de Davi e Jonatas, exemplo de amizade entre o sexo igual. Então, Davi e Jonatas foram grandes amigos e eles eram homens. Então, hoje em dia, é muito notório isso, quando uma criança ela tem uma afinidade com um amigo que é do mesmo sexo, pode haver uma confusão de sentimentos, onde a criança ela vai confundir a amizade, né, com o amor eros, vamos dizer assim, né? A amizade com o outro tipo de amor, que é aquele amor de atração. Então é interessante trazer essas histórias de amizade dentro da Bíblia, para que a criança entenda que existe amizade entre homem e homem, mulher e mulher, e que eles não precisam namorar, porque Deus criou homem e mulher para se casarem, mas Deus também criou homem e homem para serem amigos, homem e mulher para serem amigos, mulher e mulher para serem amigos. Então, é interessante entender, fazer a criança entender essa relação de amizade e entender a diferença de amizade com atração, tá bom? É uma história que você pode aí falar com as crianças adolescentes e falando também com as crianças menores, mas principalmente com as crianças adolescentes, porque estão nessa fase que eles estão descobrindo o que eles estão sentindo. Então, é interessante trazer esses ensinamentos para que eles possam entender o que eles estão sentindo, tá bom? E eu coloquei aqui o último exemplo, que é um exemplo lindo, que é a história de Jabes, que é um exemplo de oração sincera.
Quando eu fiz aquele plano mensal sobre as histórias, eu comecei com Jabes, muitas pessoas me chamaram no Instagram e lá no WhatsApp também. Falaram assim, tia, Jabes, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Então, é muito interessante você trazer isso para as crianças. Porque, geralmente, a gente traz para as crianças a história de Davi, Golias, histórias comuns. E quando você mostra para as crianças, ai, tia, eu já sei essa história. Mas quando você traz uma história diferente para a criança, você consegue atrair aquela criança, porque, peraí, eu nunca ouvi essa história, então vou prestar atenção nisso. E aí você pega e conta uma história diferente, de um personagem diferente, e que a criança não conhece, e aquilo vai ser muito benéfico para a criança, porque ela vai estar aumentando o seu conhecimento sobre a Bíblia. Então, pegue ali a Bíblia e procure personagens diferentes que as crianças não conhecem ainda, ou que não ouviram falar sobre eles ainda, e traga esses personagens para que as crianças possam conhecer. Jabes é um bom exemplo disso. Eutico também é um bom exemplo disso, que poucas pessoas os conhecem na Bíblia e que são personagens muito interessantes para ensinar para as crianças sobre um exemplo, tá bom? No caso de Jabes, o exemplo de homem que fez uma oração sincera, né, um exemplo de oração sincera, e no caso de Eutico, um mau exemplo de como não se comportar dentro da igreja, tá bom? Então esses foram exemplos de histórias que você pode estar aí contando para as crianças. Sempre procure personagens diferentes que as crianças não ouviram. Mais do que eu, você conhece aí o seu departamento infantil. Você sabe quais são as histórias que eles conhecem. Então procure aí histórias diferentes e traga essas histórias para eles, que vocês vão ver que quando vocês começarem a contar essas histórias, eles vão ficar curiosos, eles vão ficar prestando atenção, porque eles não ouviram falar sobre aquela história ainda, eles não ouviram falar sobre aquele personagem ainda. Então isso vai atrair a atenção desses alunos. Então essas foram as histórias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, paz do Senhor!